Como um Pod, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Que bom finalmente estarmos juntos para essa nova temporada de gravação. E hoje temos até rostos novos. Apresento a vocês meu amigo Ed Carlos. Bem-vindo ao Como um Pod, Ed Carlos. E desde já quero te pedir para que sigam o nosso canal e sigam também nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Fique por dentro de tudo que vai acontecer nessa nova temporada. E hoje estamos recebendo um convidado muito especial, que é o pastor Hermeson Campagnolo, bacharel em Teologia Pastoral e Educacional e mestrando em Liderança. Bem-vindo, né, ao Como um Pod. Olá, é um privilégio estar aqui e poder participar desse momento aí, tirando dúvidas, conversando, batendo um papo sobre todas as coisas que estão aí à nossa volta. É isso aí. Bom, hoje a gente tem muita coisa para conversar, tem muitas curiosidades aí, coisas que nós queremos explanar para o público que nos acompanha. Quer começar conversando com o nosso convidado aqui, investigando o que é que ele trouxe para compartilhar conosco aqui, Ed Carlos? Tá certo, Emily, boa tarde e é um prazer estar aqui, né, no Comum. Para nós é uma alegria muito grande poder estar com o senhor aqui, pastor Hermeson, e poder tirar algumas dúvidas. E dentre as dúvidas, em um tempo atrás agora, rolou muito nas redes sociais com relação à Igreja Adventista, né, ser uma seita. E aí, a Igreja Adventista é uma seita? Bom, boa tarde para você também, bom dia, o quê? Ele não espera nada. Pois é. Bom, eu sou pastor da Igreja Adventista, sim, a gente tem essa característica do mundo evangélico de forma geral, nos olhar com esta dúvida, seita ou não seita, somos seita ou não. Sabe, na verdade eu creio que é um grande preconceito. A Igreja Adventista, ela crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e a cruz como centro de salvação. Isso é comum do meio evangélico. A Igreja Adventista crê que nós somos salvos pela graça de Deus e somente pela graça. Então isso também é um ponto comum no meio evangélico. Nós temos muitos outros pontos comuns que nos alinham com todas as igrejas evangélicas. Agora, claro que nós temos pontos que nos distinguem e nos distinguem muito do mundo evangélico. Será que nós somos seita ou não? Olha, eu creio que a pergunta não seria bem essa. Eu creio, será que o mundo evangélico nos aceita? Nos aceita. Então, essa seria a pergunta correta. Aqueles que viveram no tempo de Cristo e começaram a seguir Cristo, eles eram tidos como as pessoas que estavam no caminho e eles eram feitos ou chamados da seita que seguia a Cristo. Então, essa questão de seita ou não, a seita naquela época era nomenclada ou dava nomenclatura pelos fariseus. Eles é que definiam o que era seita ou não. Aquilo que estivesse fora do seu habitat seria seita. Do padrão, né? Do padrão. Agora, hoje, quem é que está alincando o padrão? Quem é que está nos dando o padrão? Será que nós queremos levantar essa bandeira de ser ou não seita? Com toda sinceridade, eu gostaria que nós realmente fôssemos conhecidos como antigamente éramos conhecidos, como povo da Bíblia, como valdenses, como pessoas que realmente levantam a Bíblia, vivem pela Bíblia e têm a Bíblia como regra de fé. E se isso distingue, aí a coisa fica... Os valdenses, quem são os valdenses em si? Valdenses, quando a gente volta pelo período da história, os valdenses, um grupo em especial que preservou a Bíblia como nós temos hoje. Eles defendiam a palavra de Deus, eles usavam a Bíblia e também os seus manuscritos, por isso nós podemos ter a Bíblia hoje a certeza de que é a mesma naquele período que Jesus leu o Antigo Testamento e o Novo Testamento composto aí logo depois de sua morte, né? Então nós cremos que os valdenses fizeram com que a confiança na Bíblia pudesse ser grande hoje e total como nós temos. Pastor, talvez não seja o fato da Igreja Adventista ser diferente, né? Ela tem alguns dogmas diferentes das demais e inclusive eu poderia até citar aqui o sábado, a forma da alimentação, né? Na forma da alimentação, será que não seria isso o fato das pessoas acharem que é seita? Porque são os adventistas, quando fala assim, o adventista, olha, ele não vai na sexta-feira para a faculdade, para a aula, ele não trabalha realmente dia de sábado. E é bonito de se ver isso até pelo posicionamento dele. Será que não seria isso? Eu vou voltar no início da sua fala quando você diz dogma.
A igreja adventista não tem dogmas. A adventista tem doutrinas e crenças. Doutrina é algo aberto. O católico, por exemplo, ele tem um credo. O credo é algo fechado. É desse jeito e desse jeito ficará. A doutrina é algo aberto, porque a Bíblia me diz que ela é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando eu volto para a questão aí, por exemplo, dos adventistas guardarem o sábado, nós não guardamos o sábado para ser salvos. Isso é uma confusão tremenda. E quem fala a respeito de guardar os mandamentos para ser salvo, ele não sabe o que está dizendo sobre nossa doutrina. Nós guardamos os mandamentos por amor a Deus, porque Ele nos salvou. Então, isso muda todo o prisma da visão. Isso nos mostra um caminho totalmente diferente. Eu guardo o sábado agora, por quê? Porque o sábado me mostra que Deus criou o mundo. Nessa criação, ele descansou de sua criação, ele separou o dia de sábado dos demais dias da semana e ele santificou esse dia. Depois disso, nós podemos ver que como mantenedor e nosso redentor, ele morre numa sexta-feira, descansa no sábado e então ele ressuscita no domingo, quase que para recomeçar e reconstruir a sua obra. Sim. Então, o sábado não é um marco do Sinai, o sábado é um marco da criação. E quando eu vou lá para o Apocalipse, eu encontro agora o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, e ele, quando está exilado, ele coloca de uma forma com símbolos para que o livro pudesse chegar até nós. E quando ele chega no capítulo 14, ele diz: adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas. Ele está fazendo uma alusão direta ao quarto mandamento, uma alusão direta àquele que criou todas as coisas, e esse sim merece ser adorado. Então, essa doutrina, Ed Carlos, ela é clara, vinda desde o Éden até nos alcançar. Quando a gente encontra a questão de carne de porco, né? O adventista não come carne de porco, porque se comer carne de porco vai para o inferno. Tem posicionamento, né? Eu acho interessante é isso, né? Tem posicionamento, né? Agora veja, nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, tudo aquilo que eu ingerir no meu corpo, que fizer o meu corpo ficar embotado, que ficar perder a minha sanidade mental, então isso realmente me atrapalha em minha comunhão com Deus. Logo, eu não bebo, porque a bebida altera o meu corpo. Logo, eu não fumo, porque o cigarro vai dilacerar os meus pulmões e assim eu também vou corromper o corpo que é o templo do Espírito Santo. No que diz respeito às carnes, quando eu olho para Levíticos 11, é uma regra de saúde. Junto com Levíticos 11, se eu ler em todo o contexto, eu vou entender que eu precisava no deserto também enterrar as minhas fezes. Porque já pensou? Aquele tanto de gente andando no deserto depois do Egito, evacuando a céu aberto? Então lá também era dada uma regra de saúde para a gente cobrir as nossas fezes. E a gente faz isso hoje, né? Nós temos um banheiro, um vaso sanitário, a gente dá a descarga e cobre as nossas fezes. Então a regra de saúde, ela vem de Levíticos, ela alcança o meu estômago, que é igualzinho o estômago do judeu, igualzinho o estômago de todos aqueles que estavam lá. E se porco não fazia bem naquela época, eu não preciso nem apelar. Mas se eu for apelar para a ciência, eu vou perceber que o porco tem um verme que ainda faz mal. E o meu Deus já está dizendo, evita que você vai ser feliz e vai se dar muito bem. E se eu evitar junto com o porco a gordura, eu ainda vou melhorar o meu colesterol. Então, a Bíblia é também uma regra de saúde. Sim. E aí o adventista gosta muito dessa parte. A Bíblia fala de gordura e de sangue, né, pastor? Fala. Nós não devemos comer o sangue. Não tem nada a ver com doar sangue. Então a Gabi dela não pode comer. A Gabi dela, esse frango aí não. Tadinha da galinha, cozinhada no próprio sangue, né? Essa fica pesada. É um pouco estranho imaginar isso. Desculpa, mas não faz parte do que eu conheço, não, de alimentação. A gente falou bastante sobre essa questão de doutrinas da Igreja Adventista, mas eu queria apelar um pouquinho mais para o lado administrativo. Pois não. Hoje a gente tem o privilégio de ter o presidente da ANRA. O que é a ANRA e qual é o papel que o senhor exerce dentro dessa instituição? Ok. Essas nomenclaturas, abreviações, elas geralmente estão presentes na nossa vida. Quando a gente está inserido no processo, a gente sabe de tudo aquilo que está à nossa volta, né? Várias outras nomenclaturas, INCRA, Instituto Nacional de Cultura do Rio do Índio e tal, e assim por diante. Então, a NRA é uma associação, Associação Norte de Rondônia e Acre. Que associação é essa? Na maneira administrativa da Igreja Adventista, então, uma igreja, um grupo de igrejas forma um distrito.
Um grupo de distritos forma uma associação, várias associações formam uma união, várias uniões formam uma divisão, e as divisões no mundo elas se convergem em uma conferência geral. Ou seja, a igreja tem um comando no mundo todo, e ela tem áreas administrativas que podem realmente alcançar com seus braços toda a pregação do evangelho no mundo. Portanto, nós não somos uma igreja em Porto Velho, nós somos uma igreja no mundo. E esta igreja tem a mesma organização para os Estados Unidos, para as Filipinas e aqui para mim. Como eu sou um gestor da igreja para essa região, eu tenho um código de praxes, um manual de igreja, e eu sigo esse manual e as suas praxes para que comumente a igreja tome as mesmas decisões, dentro das mesmas doutrinas e siga a sua unidade no mundo todo. Pastor, então só tocando nessa questão, a maioria das igrejas tem dono. A maioria das igrejas tem dono. A igreja adventista tem dono? Eu sou o dono dela. Você também é o dono dela. Essa igreja, ela tem um só dono. E todos aqueles que se chamam de irmãos, eles fazem parte também desse domínio. A igreja, como a Bíblia diz, tem um cabeça, que é Cristo. Agora, se você me perguntar, pastor, você faz uma chapa para você se permanecer no poder, para você se perpetuar e continuar sendo presidente por anos, anos e anos? Não. A igreja adventista, ela não é liderada de modo congregacional. Não é um pastor no local que manda na igreja. Ela é liderada de modo representativo. São comissões montadas com membros que são assalariados e membros voluntários. Estes membros, seguindo o regimento da igreja, escolhem o melhor para a sua administração em todos os seus níveis, né? A conferência geral, que acontece a cada 5 anos, aqui no campo, que acontece a cada 4 anos, e na igreja local, que acontece anualmente com as suas comissões. Inclusive, eu já sou um dos delegados da igreja para escolher o novo presidente mundial no ano de 2025. A comissão se dará em St. Louis, nos Estados Unidos, e terá lugar em julho de 2025, e eu estarei lá como um delegado. Vou levar um pastor distrital e vou levar um membro leigo. Já estão votados e prontos para participar desse momento da igreja no mundo. E para quem está de fora, até mesmo para mim, eu não fazia ideia que era dessa forma que era organizado. São coisas que vêm de muito atrás. Isso, correto? e aí eu tenho lá mulheres, tenho lá jovens, tenho lá pessoas de mais idade, porque a representação ela se dá também nos vários âmbitos da sociedade, mesmo dentro da igreja. Porque dentro da igreja nós temos um grupo de mais idade, que é mais tradicional, um grupo mais jovem, que é um pouco mais liberal. E quando a gente leva cada um desses representantes, a gente dá um equilíbrio para a maneira que a gente vai liderar as coisas. Posso fazer uma pergunta agora mais é o que comenta por aí na realidade, né? A igreja adventista é de rico? De rico. Bom, a Bíblia diz que meu pai é dono de todas as coisas, logo eu sou rico também. Agora, interessante que uma das ofertas mais marcantes na Bíblia não é a das grandes fortunas da história, mas de uma viúva que deu suas 2 moedas. Eu falava há pouco da maneira como a igreja adventista é organizada. Eu creio que pela soma das poucas moedas da viúva, a igreja adventista se torna o que ela é hoje, uma das igrejas mais organizadas do mundo. Certo? Então, Sim. Esta igreja agora, como ela usa esse dinheiro, como ela faz com que essas coisas aconteçam, isso dá para nós uma amostragem para o mundo diferente das demais igrejas. Por não ser uma igreja congregacional e ser uma igreja representativa, essa igreja presta conta de onde ela coloca o dinheiro, essa igreja presta conta de quanto entra, quanto sai e como as coisas são geridas. Isso é muito importante. Agora, eu creio, Ed Carlos, que ela não é uma igreja voltada para o público rico. Ela é uma igreja voltada para toda a nação, tribo, língua e povo. Quem sabe, pelo sábado, todo mundo vir mais pomposo, mais arrumado. Quem sabe, por nós termos uma rede educacional muito forte, isso também demonstra um estilo de vida diferente. A gente acaba cuidando do que come, cuidando do que veste, cuidando de todos os aspectos da vida. E isso sim vai demonstrando uma qualidade de vida melhor. E quando essa qualidade acontece, a igreja parece que fica diferenciada. Mas ela não é uma igreja para ricos, é uma igreja voltada para toda a nação, tribo, língua e povo. A igreja... Só para completar, tá, Emily? Como a geografia aqui sua aqui é Acre e um pedaço de Rondônia, no caso, né? Então, por exemplo, Porto Velho tem muitos bairros, são mais de 100 bairros.
né? Tem bairros realmente um pouco melhores, né? E tem bairros mais simples. Então vamos lá. Tem igreja adventista, ou tem a presença adventista nos bairros mais simples de Porto Velho, por exemplo? No ano de 2017, nós lançamos um desafio e, como igreja, nós plantamos uma igreja em cada bairro da cidade. Porto Velho hoje tem 104 bairros organizados. Nós temos uma igreja em cada bairro. E sabe, Ed Carlos, nós temos até uma igreja mais representativa nos bairros mais simples da cidade do que nos maiores bairros. Então nós temos hoje 104 igrejas podendo chegar a todos os cantos da nossa cidade, e se um bairro novo acontecer, nós como igreja organizada vamos até lá com algum processo evangelístico para continuar com essa risca de ter uma igreja em cada bairro. Certo. E qual é a relevância dessas igrejas nesses bairros mais humildes? Bom, olhando para o ministério, nós queremos pregar para que o mesmo Jesus do passado, que curava, ensinava e pregava, seja representado hoje. Então a igreja, de modo geral, nesses bairros, prega, cura e ensina. Então ela tenta cumprir esse papel. Pregar, todos os cultos estão abertos e a gente ainda tem outras campanhas evangelísticas. Ensinar através de outros cursos de determinadas áreas que envolve também assistência social e tudo mais, e a cura também levando feiras de saúde, feiras que levam aí o conhecimento de saúde até todos os bairros que a gente tem na cidade, através também da assistência social e todos os âmbitos onde a igreja atua. Certo. A gente falou sobre essa questão de organização da igreja, falou, a igreja é uma igreja de rico, o pastor é rico, o senhor é rico, pastor, me diga. Rico em alegria, rico em esperança, rico em felicidade. A gente vê que a perspectiva que o mundo tem sobre a vida pastoral, ela é muito diferente da realidade. Ok. Estou correta? Ok. A gente, dentro da mídia, a gente vê muito a pregação de pastores, não vou citar nomes, mas que pregam sobre essa questão de vida e bens terrenos, né? E qual é a diferença da igreja adventista, do pastoreado da igreja adventista? De que forma a igreja procura ser transparente dentro dessas questões? Porque às vezes as pessoas têm aquele tabu de que todo pastor é ladrão e tudo mais. De que forma a igreja adventista trabalha para diminuir esses pensamentos da sociedade? Bom, como nós falamos da maneira de organizar, dízimo ele não é usado para a construção de igrejas e para coisas que sejam assim de fins que vão beneficiar uma pessoa em detrimento da outra. O dízimo é usado para a pregação do evangelho. Uma vez que eu tenho um orçamento, e a igreja, por ser organizada, tem um orçamento anual. Uma vez que eu tenho esse orçamento, então agora nós colocamos dentro desse orçamento todos os pastores que podemos ter e pagar durante esse período. Certo? Agora, eu não invento um salário. Não é a quantidade de dinheiro que entra que determina quanto um pastor ganha. Nós temos um fator chamado FPE, que é um fator do nosso índice salarial. Hoje, um pastor adventista ganha no seu teto máximo R$ 6.500. Esse é o teto máximo. Mas lembre-se, dentro desse teto máximo começam os descontos. Por quê? Nenhum pastor é vinculado de maneira trabalhista. O país Brasil reconhece pastores como vocação. Então não há um fim trabalhista. Ele é vocacionado ao ministério. Deste valor, tiramos 10% de dízimo, porque todo pastor é dizimista. De modo voluntário, eu também sou pactuante. E eu também tiro 10% do meu salário como pacto. Depois disso, o pastor, quando ele vai morar em algum lugar que a igreja coloca, tem um percentual do seu salário que é descontado como se fosse uma representação do aluguel que ele paga. Depois disso, o pastor ele contribui com o INSS, pois ele tem que se aposentar quando ele ficar velho. Né? Ele também tem uma aposentadoria privada que ele contribui com uma parte. O INSS e essa aposentadoria privada, a igreja ainda apoia o pastor com 50%, mas 50% é dele. Se você começasse a somar isso, eu acho que hoje eu teria mais descontos do que salário, propriamente dito. Sim. Mas este salário não é o maior salário da cidade, também não é o menor.
Eu não vou receber mais ou menos porque tem mais gente devolvendo dízimo ou menos gente devolvendo dízimo. A organização da igreja prevê no seu orçamento para que nós possamos cumprir as nossas obrigações com cada pastor. Então, o pastor que trabalha num bairro mais simples da cidade, Edgar, você me perguntou de quantos bairros, né? O que trabalha no bairro mais simples e o que trabalha na igreja mais luxuosa que nós temos, recebe a mesma quantia. Nós somos iguais. E aí você pode perguntar, e o presidente então? O presidente Você pode nem me deixou ganhar um perguntar. pouco mais? Olha, eu ganho do teto salarial 8% a mais do que os pastores que trabalham na igreja. Agora, um pastor com uma carreira mais sólida, com mais tempo de igreja, com mais de 15 anos de igreja, ele pode chegar a 105 pontos. Né? E como presidente, 108 pontos nessa escala. Sim. Tá certo? Então, por ser presidente, eu já era um pastor de 15 anos de ministério. Eu já estava no 105. Por ser presidente, eu passei a 108. 3 pontinhos a mais. Então, pelas viagens, pela ausência de casa, eu sou casado, tenho 2 filhos, já sou avô, tenho netos. Pelas viagens e tudo mais que se faz, não é pelos 3% a mais de salário que a gente está pela estrada fora. Sim. Porque realmente não compensa a ausência da esposa, a ausência do lar, ou tantas coisas assim. É pela missão mesmo. Então, um pastor adventista, ele recebe a mesma coisa em cada um dos lugares onde ele está. A igreja, na sua organização, nos dá esse privilégio. Isso é muito bom saber, pastor, porque a maioria das organizações não são assim. Isso está deixando assim, está dando uma aula para nós. Mas e aí, tudo bem, dessa questão organizacional ficou top. Mas o que a igreja adventista faz de social? Vou falar de Porto Velho, se eu quiser falar do Acre, né, que é a sua administração. O que a igreja adventista faz de social para as pessoas que é relevante, que às vezes as pessoas não sabem. Poxa, a igreja A, a igreja B tem um trabalho no presídio, tem um trabalho não sei do quê. E o que a igreja adventista pode citar como trabalho social para a comunidade? Nós temos 2 maneiras de trabalhar na área social. A primeira delas é a ASA, que a gente chama na igreja de Ação Solidária Adventista. A ASA, ela trabalha com, lembra que eu falei de pacto? As ofertas, dízimo para a pregação do evangelho, pacto para a construção, para todas essas outras despesas da igreja. Então a ASA, ela trabalha com a arrecadação de alimentos, ela trabalha com a ação direta da igreja, fazendo sopas, distribuindo cestas básicas, ação de mutirão de Natal, mutirão de Páscoa. Diga-se de passagem, a comunidade Nova Jerusalém, no mutirão de Natal, fez um trabalho excelente, arrecadando alimentos no mercado, tocando alguma coisa especial, sensibilizando as pessoas para que através da ASA, que é a ajuda solidária da igreja, pudesse então levar ajuda e o bem-estar ao próximo. Agora, na parte já pegando dinheiro também da parte governamental, aí sim a gente chama de assistência social, a igreja tem um outro CNPJ. Por quê? Não há vínculo de governo com igreja. Nós, como igreja e como doutrina, queremos a separação da igreja e do Estado. Nós não queremos o Estado interrompendo, falando e mandando na igreja. Isso aconteceu no período da Inquisição e nós não queremos mais que aconteça. E o dia que acontecer isso, nós somos os primeiros a protestar contra isso. Agora, o Estado, ele tem dinheiro para recurso assistencial. Para isso, nós temos um CNPJ representado pela ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. E o Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Prefeitura Municipal de Ariquemes, tem várias parcerias, como casa de apoio, como distribuição de cozinhas comunitárias, como instrumentos musicais para projetos sociais, como outros demais projetos que a gente pode buscar. E quando acontecem as calamidades, a gente aciona a ADRA Brasil, por isso uma organização, e a gente recebe um apoio de fora. Agora, bem recentemente, a cidade brasileira e Epitaciolândia passaram por uma enchente histórica. Sim. Nós acionamos a ADRA Brasil e recebemos $20 mil para ser entregue em cartões. As famílias foram cadastradas e, como cartões, a gente distribuiu às famílias. $20 mil. Hoje nós estamos falando de mais de R$100 mil. Né? E isso não é direcionado. Vai mandar para os adventistas, para os adventistas tal. É para atender a necessidade social, onde a gente não vê credo, raça, cor, a gente atende a necessidade todos. A todos. Que tá ali, então, Ed Carlos, dentro da igreja, de modo direto, a ASA, Ação Solidária, e como instituição, a ADRA. Então, a igreja tem esses 2 ramos e a gente pode abraçar. Nós temos um trailer odontológico também,
que através de uma medida parlamentar, uma emenda parlamentar, e a gente pôde também ajudar nesse sentido. E isso são projetos que ajudam a sociedade também como a pregação do Com Evangelho. certeza. Jesus né? curando, pregando e ensinando. Ensinando higiene bucal, ensinando tanta coisa, ensinando com a música que o menino daquele está lá no mercado tocando com seu pai ao lado, porque hoje tem a direito do adolescente e tal, estavam lá todos resguardados, mas ensinando que, pelo meu talento, eu também posso abençoar as pessoas ao meu redor. Não, então a igreja tenta mudar esse aspecto como um todo e ser um pouquinho de Jesus para essas pessoas. É importante isso aí, pastor, porque assim, já houve várias situações aqui em Porto Velho, né? A ADA, por exemplo, está atendendo já umas famílias, se não me engano, haitiana, colombiana, venezuelana aqui, né? É o trabalho social que vocês têm. Mas tirando isso aí, vocês têm um ramo muito importante aqui, que é a educação, o senhor citou lá atrás. No ramo educacional, as pessoas dizem, escola adventista, escola para rico também. Escola para rico também. Tá bonita, né? Tá linda, nova É a fachada. escola mais linda que tem. E aí? A escola adventista é para rico? Não tem nenhum trabalho social a escola adventista? A escola adventista, ela foi feita para toda a cidade de Porto Velho. Nós temos hoje 1.000 alunos matriculados na escola adventista. E nós atendemos 20% desses alunos com bolsa integral. 20%. Então, num universo de 1.000 pessoas, 200 são atendidas sem muitas, né? pagar. Agora, interessante, mais uma vez, nós não estamos trazendo para cá e distribuindo bolsa para quem é dizimista, para quem é ofertante, para quem está, isso aqui é fiel na igreja, isso aqui tá. Não. É preenchido a documentação para seguir todas as regras do governo brasileiro. É um processo Nós temos seletivo. uma assistência social, é aberto um edital, conforme o número de vagas, 20%. Então, se eu matriculei 100, eu tenho 20 vagas, eu abro um edital. Matriculei 200, eu tenho 40 vagas, eu abro um edital. E assim a gente vai atendendo. E por lei, atendemos os alunos já matriculados no ano anterior e depois, havendo vagas sobressalentes, atendemos os demais. Né? E, inclusive, como o nosso colégio atende às regras da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, então nós temos também funcionários que são PNE, que têm dificuldades e tal. Nós temos outros funcionários que também são bem atendidos e cuidados ali, com professoras a mais para um aluno hoje. Eu estou de azul porque hoje nós estamos vivendo o negócio do autista, né? Um dia especial aí em função ao autista. Então nós temos também lá a professora que fica a mais, um detalhe outro, tudo seguindo aquilo que o governo exige e necessita para esse lugar. Então eu posso dizer, de Carlos, eu creio que a escola adventista não é para ricos. Eu não me julgo rico e eu estudei na escola adventista. Eu também estudei. Então é uma escola que realmente prepara, não só para esse mundo, mas para a eternidade. E a gente fala só de escola, mas a área educacional da Igreja Adventista ela é muito ampla. A gente tem a educação regular, né? Tem os internatos e ainda tem as universidades que ainda que é renomada aqui no Brasil, que é o NASP, né? O NASP. E é o mesmo formato que funciona de vagas ou tem alguma diferença? O mesmo formato. A beleza da Igreja Adventista está em sua unidade. Aquilo que eu faço aqui como presidente da NRA, Associação Norte Rondônia, aquele conjunto de distritos, é o que São Paulo faz. Aquilo que eu faço com a escola aqui é o que o Paraná, o que o Maranhão, o que o Belém faz. As universidades seguem o mesmo rito, seguem a mesma ideia de que a gente atenda também de maneira social aqueles que tanto precisam. E abrimos a nossa universidade, porque atendemos também ProUni, FIES e todo esse grupo de coisas que também faz parte aí do nosso país no dia de hoje. Então, a Igreja Adventista não é uma igreja de ricos. A Igreja Adventista é uma igreja transparente e organizada. Exato. E de onde que vem essa metodologia de organização, pastor? Quando começou a ser organizada dessa forma? A igreja, como eu tenho que voltar na história. Quando a gente volta na história, a gente percebe que os nossos pioneiros lá nos Estados Unidos, eles tinham uma situação assim bem pitoresca. Por quê? Eles acreditavam que toda igreja que se organizasse, ela seria Babilônia. Então, quando essa igreja estava nos seus primórdios, ficou alguns, organiza ou não? Organiza ou não? Se organizar, vira Babilônia. Se não organizar. Só que aí, alguns deles começaram a morrer. E as propriedades?
E os terrenos? Uma vez que uma igreja não esteja organizada, as propriedades da igreja, elas são de pessoa física e não de pessoa jurídica. Então, sentiu-se a necessidade de haver, sim, uma organização. E a igreja foi organizando e Deus foi orientando para que a gente pudesse ver esses níveis de organização. Hoje, há um CNPJ, eu sou um representante desse CNPJ, junto com um tesoureiro e um secretário. Somos em 3 administradores, nomeados e com procuração. Então, se a igreja fizer algo hoje que incorra em algum processo, eu sou chamado a responder por procuração a isso. Então, e a igreja não vende nem doa nenhuma de suas propriedades sem que passe por cada uma de suas comissões e a representação dos seus líderes voluntários e assalariados. Tá certo? Por exemplo, no período que eu estou aqui, já 9 anos como presidente, nós não vendemos nada. Não, a igreja não está aqui para vender, nem para ter propriedade. A igreja está aqui para organizar isso, para que cumpra sua função. Pregar, ensinar e curar. É por isso que quando você vai lá no Google e pergunta sobre a igreja mais organizada do mundo, eles colocam a igreja adventista, né? E, de fato, realmente você está dando uma aula aqui para todos e mostrando exatamente como a igreja funciona. E é interessante que dentro dos trabalhos sociais da igreja, que você falou, existe um projeto que eu já ouvi falar sobre o Quebrando o Silêncio. Me fale sobre esse projeto Quebrando o Silêncio. Esse projeto teve início, Ed Carlos, no Rio de Janeiro. Uma família que passou uma dificuldade muito grande. E, sabe, eu estou falando tanto de organização, e a gente está falando tanto de organização, e quem sabe a gente perca o elemento principal de toda essa história. E eu preciso mencionar a direção do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi levado aos céus, ele disse, eu não vou deixar vocês sem ninguém. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzindo e ele vai mostrando também ministérios. E no Rio de Janeiro, a igreja do Botafogo entendeu que precisava levantar uma frente de trabalho para a defesa das mulheres, para a defesa daqueles que são assim, mais vulneráveis nessa situação. E ela começou esse movimento. Uma vez que começou esse movimento, a igreja, como é unidade, logo isso foi propagado. E nós, então, levantamos não uma bandeira feminista, porque a igreja não está aqui para levantar bandeiras. De forma nenhuma. Mas a igreja está para não fazer acepção de pessoas. E a gente percebe que toda forma de exclusão para o racismo, para o feminismo, é um tipo de exclusão. Então, nós precisamos levantar essa história para trazer para a igualdade de gênero, igualdade de raça e assim por diante. Então, agora, como igreja, nós queremos sim cuidar do elo mais fraco. Quando o elo mais fraco é a mulher, no caso, vamos defender a mulher. Mas tem muita mulher que é meio bruta também, né? E também parte para cima dos homens. A gente defende o homem também. O negócio é atender sempre a parte mais fraca. E como não dizer das crianças? Né? E as crianças, o que estão passando? Os idosos, os índios, de forma geral. Né? Então, toda a área social que hoje passa por essa debilidade, passa por essa segregação, vamos dizer assim, essa área, então, a igreja abraça como seu propósito de cuidar, de amparar. E o projeto Quebrando o Silêncio é exatamente para que a gente saiba se expressar. A mídia social, um podcast, um momento como esse é para trazer à tona determinados problemas e a gente avaliar mesmo o papel ou o silêncio dos bons nesse momento da história. Pastor, eu acredito que é um projeto muito relevante, né? Nós estamos vendo isso aí agora, essa loucura, né? entre as famílias, entre os casais, de ambos os lados, né? Tanto do marido quanto da esposa, quanto do filho para com os pais ou dos pais para com os filhos. Se caso uma pessoa, por exemplo, estiver passando um sufoco desses, chegar até nós temos como amparar essa pessoa? Bom, nós vamos seguir tudo aquilo que a Constituição brasileira nos oferece. Primeiro, eu como pastor sei de algo assim dentro da igreja, é meu dever comunicar. Para as crianças existe um conselho tutelar, para as mulheres existe uma delegacia da mulher. Como pastor, eu não vou bater lá na casa do fulano e dizer, ei, tu tá batendo na mulher? Só aqui, vem comigo aqui que eu sou homem, vamos fazer esse negócio. Não, caso contrário vai virar uma briga tremenda. Esse mais o seu tipo. Mas eu vou então, a delegacia da mulher, eu vou oferecer isso. E a igreja tomando consciência do que está acontecendo e sendo omissa, nós também estamos tendo culpa no cartório.
Então, hoje nós não podemos nos omitir, por isso é quebrar o silêncio, por isso é oferecer a denúncia, por isso é mostrar que essa pessoa tem sim o recurso, é acreditar as autoridades da nossa cidade, do nosso município e estado, de que eles realmente estão colocados ali também por Deus. Eu creio, não entra governo nem sai governo, segundo a Bíblia, que Deus não permita. Então, se eles estão ali, eu preciso confiar neles e entregar também esse direito dessas coisas e confiar que elas serão atendidas. Sim, com certeza. Verdade. Posso fazer mais outra perguntinha? Pode. Você vai perguntar se eu implantei cabelo ou não? Ah, não pergunta isso não. Não. Pode? Não. Isso não é vaidade? Não é vaidade? Mas é interessante, pastor, porque assim, eu conheço um pouco da igreja adventista e eu acho interessante alguns pontos. Por exemplo, tem aqueles meninos que andam com um lencinho aqui, é tipo os escoteiros, né? Acho que tem... Rapaz, é sério isso? Ele É sério isso? acabou de comparar com escoteiros. Ele acabou de ofender As pessoas dizem, a né? nação do lenço amarelo. Outro dia vai se voltar Olha contra aí, nós. gostei. Nação do lenço Nação amarelo. do lenço amarelo. Quem são, pastor? Porque assim, eu vejo, talvez seja um trabalho muito importante na própria igreja, né? São só para adventista, não são para... Pode vir todas as pessoas. Eu vejo que tem pessoas, já vi alguns testemunhos de algumas pessoas falando desse trabalho de resgate, inclusive, de menino que estava numa família nessa circunstância, por exemplo, né, de abandono, de sendo machucado, ou indo para outro caminho, e aí chegou esses meninos aí do Lenço Amarelo, que ele só vai explicar, né, para essas pessoas como é que funciona, e resgatou o menino. E o menino hoje é uma liderança, é uma pessoa que está trabalhando na sociedade, é um exemplo de pai, por exemplo. Então, fale um pouco desses meninos. Ed Carlos, a gente parte do princípio bíblico. A Bíblia tem uma comissão evangélica, ide, portanto, e fazei discípulos. Depois de fazer discípulos, ela diz batizando-os, e depois ela continua dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Como parte de igreja, o nosso menino ele entra no hall do berço, bem como pequenininho, e aí a gente continua ensinando as lições, depois ele passa ao jardim da infância, juvenis, adolescentes, jovens e assim por diante. A igreja sentiu, em anos passados, a necessidade de abraçar esses meninos agora, não só no momento do culto, mas também dando atividades. E essas atividades não podem ser misturadas com idades. Então a igreja já olha para essa questão das idades antes disso ser uma bandeira social. E pensando nisso, nós fundamos o Clube dos Desbravadores. É bonito. O Clube dos Desbravadores. Só o nome já é lindo, não é? É fantástico. Né? Para o meio hispano, eles são os conquistadores. Né? Então, este Clube dos Desbravadores, ele é voltado para quê? Para formar de modo físico, mental e espiritual todos esses meninos, cumprindo com os da igreja e com os não da igreja a esse desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Por isso nós temos um triângulo ali. Dentro do triângulo tem uma espada. Essa espada representa a Bíblia. A Bíblia que é o princípio da sabedoria de ensinar essa meninada nesse caminho. E aí dentro do clube nós temos classes para quem tem 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E o ideal é que quando terminar os 15 anos, esse camarada vá ser um jovem da igreja ou já tenha a vida estabilizada aí para outras coisas. Mas, como isso é como uma nação, como você colocou, aí a gente troca a cor da camisa. Meu time, nação rubro-negra. Porque a gente não consegue desapegar. Depois que a gente é Aí você desbravador, muda o uniforme e Isso. passa agora a oferecer o seu talento para formar outros meninos. Aqueles negocinhos, aquelas faixas, aqueles negocinhos. não. Isso, são especialidades. Especialidade. Então a ideia desse menino que fica na frente do celular, baixando cada aplicativo para uma coisinha diferente, a gente chama de especialidade. Exatamente. Quando a gente olha para esse menino que não está fazendo nada, a gente tem uma atividade para ele durante cada período da vida. E olha, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ele for grande, ele não vai se desviar. Tem uma atividade no clube que diz que a gente tem que decorar os livros da Bíblia. E aí eu, quando menino, me ensinaram a música de Carlos. E eu não consegui gravar os do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, quando o pregador ou quando alguém está falando da Bíblia, que ele fala assim, encontre Timóteo, a minha cabeça gira um disquinho e começa rapidinho a dizer Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Ou seja, é rapidinho.
Você cantou essa música também, eu tô sabendo. É DPV também. É DPV. De correr. Não tem. São Parece- referências que a gente traz uma base. Apesar de eu não ter começado dentro do Clube de Desbravador como criança, eu já tinha 16 anos na época que eu tive contato com o Desbravador. Não tem como a gente correr dessas coisas. Mas isso te impacta de Com tal certeza. maneira. A gente se arrepia. Olha só de aí, ó, lembrar. o lenço passa a fazer parte da tua vida. E ele é amarelo porque demonstra a nobreza daquilo que se faz dentro do clube. Com certeza. É nobre, porque enquanto a sociedade vive de campanha em campanha para tirar do celular, para fazer isso, para fazer aquilo, nós, como igreja, já temos uma linha de discipulado. Quer dentro da igreja, para o pai que traz o seu bebê recém-nascido, ele já vai para um caminho, e aquele que chega a esse momento, ele tem uma atividade toda especial. E a gente se reúne em campuris regionais, onde o pai vai aprender a soltar o filho e o filho vai aprender a viver sem o pai, pelo menos um final de semana. Independente. Então é reunião. Uma reunião, e aí ele vai viver lá nesse cantinho sozinho. Na E cidade ou no mato? a gente se reúne como Os distrito, campuris, a eles gente se são reúne como variados. região, a gente se reúne como associação, como união, e a gente se reúne uma vez a cada 5 anos como divisão sul-americana. Esse Então é o são mais mais de cobiçado. 35 mil, é o maior do mundo na cidade de Barretos. Barretos. Na cidade de Barretos. É Isso fantástico. já foi até manchete, acho que foi no jornal. Nacional. Não me lembro exatamente. Parece que a empolgação até foi maior quando a gente começou a falar disso, né? Sim. Acredito que o Desbravadores, o Ministério dos Desbravadores, não só o Desbravadores, mas como o Aventureiros e o Ministério Jovem, Aventureira é de que idade? são crianças de 6 a 9 anos. São ministérios que eles ensinam as crianças, adolescentes e jovens a amar a Jesus da maneira mais pura e verdadeira. Porque ele ensina a importância do serviço, né, à comunidade, a importância da devoção individual, Ser espiritual. cortês e obediente, Sim, andar todos com os reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico A no gente coração, nunca ir aonde esquece. Deus mandar. É algo assim que está além da igreja. Sim. É um cidadão para a cidade. Ser cortês e obediente. Por exemplo, isso é para a vida. Isso não é para a igreja. Exatamente. Agora, eu não vejo o céu também um lugar descortês e deseducado. Verdade. Né? E às vezes a gente, não sei se vocês já passaram por a situação de conhecer uma pessoa que já foi desbravadora, que já foi adventista, e você perguntar o que fez com que ela abandonasse a fé em algum momento, ela vai te dizer na certa que durante o período de caminhada dela, o que ela mais lembra, o que ela mais gostou, mais valorizou, se sentiu mais amada, foi o período em que ela esteve. E quem dentro sabe desses se está projetos. vivendo fora da igreja, o que mais tem saudade É desses projetos. é desses projetos. Exatamente. É desses projetos. Com certeza. É porque geralmente, né, pastor? Eu passo ali no skate park e vejo ali muito desses meninos. Atividade totalmente atípica, gente. Ali no verde, já vi, inclusive, fazendo limpeza no skate park. Eu acho talvez seja um requisito, talvez seja um trabalho social diferente. E as pessoas ficam apaixonadas pela modalidade, pela forma como são conduzidos os meninos ali, né? Tanto os desbravadores como esses menores que são os aventureiros. Isso não é só para adventista, então, né, pastor? De modo algum, isso é aberto para a comunidade como um todo. E já estendo o convite, se você tem seu filho na faixa de 6 a 9, traga para o Clube de Aventureiros. Se você tem aí também esses meninos de 10 a 15 anos, tira aí da frente do celular e vem ser raiz com a gente aqui através desses campuris, desses acampamentos, vai ser muito bom. Eu lembro houve um período que eu já fui diretora de clube de desbravadores e teve uma experiência em que o clube de desbravadores onde eu atuava, ele é num bairro bem simples, né, bem humilde, e ele fazia muita fama no bairro onde a gente estava. E eu lembro que houve uma ocasião onde a gente teve um membro que ele tinha uma deficiência na perna. E a gente estava fazendo um acampamento onde a necessidade da competição era correr. E a unidade dele não aceitou deixar ele de fora. Então, eles colocaram ele nos ombros e levaram ele correndo para terminar a atividade. Eu acredito que a gente tem vivido uma sociedade onde o amor está muito frio. E projetos como esses ensinam as nossas crianças a amar mais, a aceitar essa questão de igualdade. Emily, eu sei que você não lembra nem quem ganhou medalha nesse dia. Não,
Porque a eu só medalha não chorei. foi o importante. Exatamente, exatamente. E eu Com pergunto, certeza. o mundo precisa de mais gente competitiva que está atrás da medalha ou precisa de mais gente que carregue o colega? Exatamente. Né? Se Jesus estivesse entre nós, estaria passando a perna num no outro para ganhar, ou ele estaria estendendo a mão e levantando aquele que estava caído? Então a igreja é isso, o Clube dos Bravadores é isso. Você se emocionou ao lembrar desse dia em especial. Isso marca a nossa história, né? A igreja está aí para isso. São momentos assim muito especiais. Sabe, como igreja, a gente passou por esse período de pandemia. Esse período de pandemia a gente ficou muito em casa, assistiu muito conferências aí pela TV e tudo mais. A Bíblia tem um texto em Hebreus que diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Sabe, o vir à igreja não é eu saber do pastor, quanto ele ganha, se é a igreja mais organizada ou não, sabe, tudo isso faz parte. É bom a gente saber de tudo isso. Mas de que essa igreja está me contando? De que essa igreja realmente depende? De que essa igreja realmente está me contando? Ela está preocupada comigo como pessoa e quer me mostrar Jesus? Ou ela quer arrancar as coisas de mim? Ela quer me mostrar algo que eu possa crescer e me tornar alguém para esse mundo já, alguém útil, bom para a vida e me dar ainda a oportunidade do céu? Ou essa igreja está querendo me explorar de forma geral? Então, quando eu venho à igreja, eu percebo essa diferença. Eu percebo sermões que me deixam raciocinar sobre as minhas escolhas, sermões que me ensinam a respeito de como cuidar melhor da minha vida, da minha saúde, do que eu como, e então com isso eu também ofereço mais à minha família, à minha casa e àqueles que me cercam. Pensa bem, também é um trabalho social cuidar da saúde, porque eu estou tirando gente da UPA, estou tirando gente de João Paulo, estou tirando gente de todos os lugares, porque esse camarada vai dar menos trabalho lá. Então a igreja tem um papel social aqui e ainda olha para a eternidade. Então estar na igreja é algo que não é eu ir atrás de pastor, não venham atrás de mim. Não, de modo algum, porque eu vou passar. Mas a mensagem que eu prego, essa não passa. Essa vai ser para a eternidade. Que Certo, incrível. pastor. Eu, por mim, já zerei aqui minha questão. Só para finalizar, pastor, posso perguntar mais aqui? Pode. Posso? É interessante a Igreja Adventista, ela entrega um livro, né? Eu acho que todo ano, geralmente as pessoas de igreja vendem, né? A igreja doa o livro, né? Qual é o livro que a igreja está doando esse ano? Deixamos aqui do lado, Ed Carlos. A igreja está entregando o livro Grande Conflito. Esse livro é um compêndio histórico. Ele é uma apresentação histórica de toda a mensagem da Bíblia. Ele apresenta desde o começo, onde a Bíblia foi aplicada. Lembra que a gente falou dos valdenses aqui? Então ela vai chegando até o final da história. E olha, quando você pega as últimas páginas desse livro e vê como a história não termina com dor, não termina com morte, não termina com o Titanic afundando, coisa parecida. Ela termina mostrando um mundo de amor, de graça, e esse amor descrito na pessoa do próprio Jesus. Então esse livro foi entregue, um em cada casa. Nós entregamos 300 mil livros desse, de maneira gratuita. Nossa, uau. De maneira gratuita. No Brasil foram quantos? No Brasil, Ed Carlos, agora eu não lembro aí, mas foram milhões, milhões de livros, né? Só a nossa região aqui passou de 1,5 milhão. A União Noroeste, a nossa região administrativa. Mais de 1,5 milhão de Então foi doado. doados. Então foram milhões investidos. E Vamos se colocar você assim, né? estiver em algum aeroporto e alguém estiver vendendo esse livro, ou pedindo doação com esse livro, pode Não dizer, sei. ô picareta, esse livro é entregue, esse livro é de graça, não pode ser vendido. Porque eu já estive no aeroporto de São Paulo e eu sou estudante, estou pedindo uma oferta, aí me apresenta o livro, aí eu fico Minha perguntando nossa. e as pessoas querendo vender. Esse livro não é vendido, esse livro é entregue gratuitamente. E se você quer um livro como esse, então pode nos procurar. Me disponho a entregar, porque eu tenho alguns ainda e posso colocar. Realmente, já estamos no segundo ano de distribuição desse livro, certo? Ano passado também foi trabalhado com este livro, Isso. correto? 150 mil ano passado, 150 mil esse ano, 300 mil ao todo. E como é o impacto da entrega desse livro? Porque ele tem uma temática bem instigante, né? Como que está a sociedade se adaptando à entrega desses livros? A gente vê alguns vídeos rodando por aí de algumas pessoas que não aceitam muito bem o que tem aí dentro. Como que lida com isso? Emily, olha, de modo geral, tudo aquilo que vocês me perguntaram, a gente bateu papo aqui sobre o sábado, sobre carne de porco, sobre adventista ser seita ou não, tudo isso vai numa simples entrega de livro. Quando alguém pergunta de que igreja é, todos esses preconceitos surgem e a pessoa
acaba encolhendo a mão para receber um material como esse. Uma outra dificuldade que nós temos é o brasileiro, de forma geral, quando pega um livro dessa espessura, ele se aplica a ler? Não. Dificilmente. A gente está acostumado a ler somente as letras grandes, garrafais. Por isso que os podcasts tomaram lado nisso aí. Mas eu faria um convite a ter um plano de leitura. Por que um plano de leitura? Esse livro tem 42 capítulos. São 5 páginas. 5 páginas. Se você se doar a entregar 5 páginas, mesmo que o conteúdo desse livro não seja de acordo com a tua fé, você vai ganhar em vocabulário e em concentração. Por quê? Eu hoje preciso de mais concentração para ler do que para olhar o meu celular. O meu celular tem estímulo de cores, de som, de imagem, isso é muito rápido. Para me concentrar no livro, eu só me concentro na linha e eu tenho que imaginar a história acontecendo. Então, mesmo que você não concorde com o conteúdo do livro, a leitura é uma bênção por tua concentração e pela maneira como você vai se planejar. 42 capítulos. Se você ler 5 páginas por dia, vão dar uma média de 42 dias. A minha leitura habitual, eu leio 20 páginas em 1 hora, na minha leitura normal dos meus estudos. 5 páginas, eu estou falando aí de 15 minutos, e eu li um capítulo. 42 dias, 15 minutos. Quando a gente divide isso, a gente percebe que eu posso encarar uma leitura dessa, que eu vou ser abençoado. Meu vocabulário vai aumentar. Eu vou ter mais concentração. E olha, me perdoe, mas eu acho que o Espírito Santo vai te impressionar. E o conteúdo ainda será um presente que você vai receber histórico e de igreja ou de fé. Isso vai com certeza mexer contigo. Eu te convido aí a ler esse livro, vale muito a pena. O desafio está lançado para os telespectadores. Se você não tem um livro desse em casa, pode comentar aqui embaixo com a gente. Caso tenha interesse, a gente dá um jeito. Tá bom? Ok? E é isso. Gente, quanta informação, hein? Nem sei se atendia as necessidades aqui. Com certeza. São quantos anos servindo a esse ministério, pastor Emerson? 24 anos. Eu sou pastor há 24 anos. Trabalhei 8 anos no estado do Paraná e já estou há 16 anos no estado de Rondônia. Eu amo o estado do Paraná porque é meu estado de nascimento, mas eu sou apaixonado pelo estado de Rondônia. Como eu já estou aqui há muito tempo... Ele gosta do açaí, com certeza. Gosto. Como eu já estou aqui há muito tempo, é bem provável que eu esteja nos últimos dias ou meses aí do meu ministério aqui no estado de Rondônia. Mas meu coração está enterrado aqui. Meu coração é desse estado, eu amo esse estado, gosto muito do estado do Acre, vou direto ao estado do Acre, cuido do estado do Acre, mas Rondônia eu tenho paixão. Né? Desde 1980... Meus pais mudaram para cá, eu conheci Jorge Teixeira, eu andei nessa BR com estrada de terra, eu vi esse estado sair de território para estado, eu conheço os governadores desse estado, os líderes desse estado de forma geral. Então, minha vida se dá aqui. Quando eu me formei, o Paraná me chamou por eu ser natural do Paraná. Mas então aí eu voltei para cá e aqui eu atendi distritos, eu fui pastor distrital, eu fui líder do Ministério Jovem, eu fui secretário desse campo e hoje eu atuo como presidente. Nada impede de eu voltar a ser pastor distrital em qualquer uma das nossas igrejas aqui. A organização não vai entender assim. Por quê? Eu, como já fui presidente, eles vão ficar aqui, o outro presidente pode ficar enciumado, uma coisa assim. Provavelmente eles me tirem do estado. Provavelmente. Mas eu deixo aqui, com certeza, uma marca de amor, de entrega, de paixão desses 16 anos com o estado de Rondônia. E durante todo esse tempo de serviço, qual foi a experiência que mais te impressionou? Como dizer isso? Eu não posso mensurar. Mas do Davi, né? olha aqui, batizei o filho do Ed. Hoje eu encontrei 2 meninos aqui, que há 10 anos atrás eu os batizei. E eles vieram hoje tirar foto comigo de novo. Só que eles estavam aqui no meu peito, os dois assim, pequenininhos no tanque de batismo. Hoje os 2 são maiores do que eu. E a gente tirou a foto ali, podendo reviver a história. Eu acho que o ministério é uma entrega, o ministério é uma troca. Eu dou muito de mim, mas eu recebo muito carinho das pessoas, a atenção. As pessoas vão até esse lugar e querem tirar uma foto com você. Isso não é pelo que eu sou, não é.
é pela mensagem que eu represento. E eu tenho muita consciência disso. Então são 24 anos que eu me entrego para a mensagem. E a mensagem faz o que eu sou. Então isso meio que se mistura. Então 24 anos onde eu não sei onde eu termino, onde eu começo. Onde a mensagem adventista me pegou no colo e fez de mim o homem que sou. E eu estou preparado para ir para o céu. Porque é lá que eu quero terminar essa história. Amém. Amém, amém. Dentro desse ministério longo, muita coisa o Senhor acompanhou. Já presenciou algum milagre? Como é o posicionamento da igreja adventista sobre essa questão de milagre? Tem muita gente que fala que a igreja adventista não tem milagre. Mas eu acredito que em 24 anos o Senhor já viu muita coisa. Já vi muitos milagres. E sabe, os milagres de forma geral, eles precisam somente ser aceitos, eles não precisam ser explicados. De modo rápido, eu fazia faculdade ainda e eu fui até uma chácara com um grupo de casas ali e uma dessas pessoas fumava e estava fazendo um curso na cidade de Serra Negra, onde a gente estava oferecendo um curso para deixar de fumar. Oferecendo a caminhada, água, luz solar, os remédios naturais da igreja e mais um bochechinho com um negocinho lá e tal. Mas a gente ia à casa dessa pessoa e a gente estudava a Bíblia. Eu me lembro de ter pego o maço de cigarro que ele tinha em cima da geladeira e tal, e a gente fez uma amizade especial. No dia seguinte que a gente esteve lá, numa das noites, e a gente foi várias noites até lá, no dia seguinte que a gente chegou e encontrou eles no programa de volta, a gente chama de programa de evangelismo, eles disseram assim, vocês não perceberam nada ontem? Aí eu disse, não percebi nada. O que teve de errado? A gente falou alguma coisa? Você se ofendeu com alguma coisa e tal? Ele falou, não, todos os nossos vizinhos vieram perguntar o que estava acontecendo em casa. Aí eu digo, do estudo bíblico, a gente pode estudar com eles. Não. É que acabou a luz em todas as casas daquela vila, na chácara. E é um só transformador. E na casa onde a gente estava, a luz não acabou. Nós não vimos a luz piscar. Nós não percebemos isso. A gente simplesmente continuou estudando a Bíblia e foi embora, deu tchau para todo mundo e foi para casa. Mas todos os vizinhos ficaram no escuro e a casa que eu estava ficou com luz. Eu percebi esse milagre? Não. Eu simplesmente aproveitei da luz que ali estava. Por isso, os milagres acontecem. E milagres estão acontecendo constantemente ao nosso lado. Nós é que precisamos ter os olhos abertos. Esse casal depois se batizou, são amigos hoje, ele é diácono na igreja de Serra Negra, mas muito mais do que eu falei, foi esse episódio na casa dele, ele diz, uma luz especial brilhou na minha casa e foi a luz da palavra de Deus. Claro que ele parou de fumar e hoje é um irmão na fé e eu vivi esse milagre. Mas você perguntar, você lembrou, você viu? Não, no momento foi tão normal que a gente só aproveitou da luz que ali estava. Sabe, quando eu toco nesse assunto, eu fico pensando, quem segurou aquele fio para a lâmpada ficar ligada? Será que Deus mandou um serafim, né, um querubim, um anjo de luz e pôde estar ali? Mas isso impressionou todos os vizinhos. Quantos milagres acontecem? E a gente às vezes nem se dá conta. Com certeza. O que te motiva, pastor Emerson? Porque a gente sabe que não é uma caminhada difícil. O senhor é humano, tem seus problemas, tem família. O que te motiva a conciliar tudo isso? Igreja, vida pastoral, família. Eu não me vejo fazendo outra coisa. A igreja pode até entregar, ou dizer assim, Emerson, entrega teu ministério, chega, não dá mais. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, por quê? Porque a história de toda a humanidade, quando eu falo em história, volto aqui para o livro, vai terminar de uma maneira. Eu não prego algo que eu não viva e não confie. Portanto, eu confio que o meu Jesus vai voltar, que ele foi preparar um lugar. E eu estou fazendo algo aqui que é para dizer, eu estou com pressa de ver ele voltar. Eu estou com pressa de ir lá para o céu com ele. Então, a minha vida é dedicada a isso. É dedicada a isso. Então, o que me motiva? O amor de Cristo por mim. O que me motiva é não me ver fazendo outra coisa no mundo a não ser pregar o Evangelho. O que me motiva é ter esperança de que em breve tudo isso vai passar e a gente vai morar junto no céu por toda a eternidade. Nosso papo tá maravilhoso, mas nem tudo dura para sempre. Nesta terra, nem tudo dura para sempre. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje com o nosso
querido. Mas eu quero terminar pastor. dizendo alguma coisa nosso ainda. público. Com certeza, fiquem à vontade, se despeça do nosso público querido. Eu hoje aceitei esse convite para vir à comunidade Nova Jerusalém. Essa é uma das igrejas dentro da cidade de Porto Velho com o maior número de jovens. A iniciativa de eu estar sentado aqui hoje é uma iniciativa desta comunidade. Vocês me convidaram a estar aqui porque vocês estão fazendo algo diferente. E esse algo diferente faz a gente vibrar ainda mais. Esse algo diferente faz com que essa igreja tenha um tom de amizade, um tom de acolhimento, um tom que é de realmente preparar pessoas, não simplesmente para virem à igreja, mas preparar pessoas para ir para o céu. É isso que a gente quer aqui. Encontrar jovens nessa igreja que eu batizei há 10 anos atrás, quer dizer que essa igreja não só batiza, mas ela cuida dos seus, ela ampara os seus. A igreja tem a ASA, tem a ADRA, tem muitos braços missionários, mas o braço de acolhimento que a comunidade tem é fantástico. Eu me sinto dessa igreja, eu me sinto acolhido por essa igreja. E hoje atender esse convite para mim é um privilégio muito especial. Deixo aqui o meu abraço e deixo aqui um pedacinho do meu coração também. Ai, eu sou chorona. As pessoas falam essas coisas assim, eu já começo a lagrimar. Gente, é um prazer lhe receber. Obrigado por compartilhar tanta informação, tanta experiência necessária que muitos têm a curiosidade de saber, outros que sabem, mas precisam relembrar, né? E fica aqui o meu convite para que você continue ligado nos nossos conteúdos aqui na Como Pode, viu? E estendo o convite para que você esteja conosco também no nosso próximo episódio. E é isso, gente. Siga nossas redes sociais. Obrigada, de Carlos, pela sua participação. Quer se despedir da nossa galera também? Não, só agradecer a presença do nosso presidente. É um prazer estar aqui. E agradecemos também a sua presença. Sem dúvidas, foi muito especial estar com você nessa tarde. Obrigado. Nós temos um presentinho aí para ele, não é mesmo? Cadê o presentinho? Nossa produção. Aqui. Entrega. Olha aqui o presente. quem é? O boné da História Continua, do quem? Margem Norte. Para Para você que não conhece Margem Norte, é os nossos meninos daqui da região de Rondônia e Amazonas, né? Que eles vieram. Mas nasceu aqui, o negócio é aqui. São dos nossos, ok? Pode procurar aí no seu YouTube, no seu Instagram, procure o material do Margem Norte e os Meirelles, e é o nosso presente querido para esses meninos que vieram desta comunidade. Coube. O Darlison fala que se cabe na cabeça dele, cabe na cabeça de todo mundo. É verdade, coube. Obrigado, pessoal. E a gente se vê no nosso próximo episódio de Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Tchau.